do governo João Goulart. João Goulart assumiu uma situação muito delicada, como sempre foi, sempre tem momentos delicados, estava conversando com vocês agora, durante a historiografia do Brasil, sempre tem momentos muito delicados. Esse era um. João Goulart, em março, em 13 de março, ele participou de um comício a apresentar as reformas, as famosas reformas que o depuseram. Ele foi em 13 de março, isso em 31 de março, ele foi deposto. Mas estavam lá também presente a UNE, os partidos comunistas, os sindicatos, e a UNE estava presente. Até o presidente da UNE, o José Serra, que era presidente da UNE, ele estava presente e também falou, usou o palanque lá do presidente e falou sobre a participação do movimento estudantil e apoiando as reformas. Dentre essas reformas tinha a reforma universitária. E durante o governo Vargas, a UNE foi uma entidade, no governo Vargas, perdão, governo João Goulart, a UNE foi uma entidade até considerada oficial. A UNE tinha um prestígio muito grande. Tinha um grupo de intelectuais e de artistas que queriam participar da vida política, uma arte engajada, consciente, chamada CPC, Centro Popular de Cultura, e era uma instituição que não tinha uma legalidade. Como a UNE era uma entidade legal, aí se passou o Centro Popular de Cultura, do Valdo Viana Filho, Ferreira Goulart, uns já morreram, outros estão aí também, Plínio Marcos, e Carlinho Lira, vários artistas intelectuais, Estevão Martins, que é um filósofo, eles queriam, através da cultura, das manifestações culturais, da arte, de um modo geral, levar a consciência. E passou a ser o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura da UNE. É claro, UNE, Centro Popular de Cultura, e também PC estava ligado aí, tinha uma lembrança do Partido Comunista. A maioria deles eram ligados ao Partido Comunista, chamado Partidão, foi fundado em 22. Então o CPC da UNE estava na legalidade junto com a UNE, e isso tudo foi praticamente destruído, como a UNE foi colocada na ilegalidade, o Centro Popular de Cultura, o MPC de Recife, de Miguel Arraes também, foram tudo destruídos pelo golpe de 64. A sede da UNE, na Praia do Flamengo, 132, foi incendiada, os estudantes tentaram resistir, o último a sair de lá, né, e a classe média apoiou o golpe, isso aqui é interessante, a classe média apoiou o golpe e incentivaram a que foram incendiar o prédio da UNE ali, e o último a sair de lá foi o do Valdo Viana Filho, Vianinha, um dramaturgo do Partido Comunista, que ficou conhecido aí, teve uma série A Grande Família, e o Vianinha foi um idealizador da Grande Família e de outras peças teatrais. Ele resistiu, foi uma pessoa altamente heróica, mas era uma loucura ficar numa sede incendiada, e a polícia, o exército, todas as forças repressivas já do golpe de 64, querendo acabar com aquilo, com aquela sede, com aquele marco, com aquela pecha para eles, né, marca indelével para eles, que era a UNE, acabar com a ameaça vermelha que, na verdade, nós sabemos que não era, que era o governo João Goulart. Uma outra coisa que aquela rapaziada, aquela moçada, ela era fascinada, era a Revolução Cubana, 59. E isso, de um modo, fascinava a rapaziada, fascinava a juventude, fascinava a esses membros do chamada Juventude Comunista, Partido Comunista, esses intelectuais e artistas. De outro lado, isso fazia com que os Estados Unidos, na época, já estão falando na guerra, os Estados Unidos se preocupassem que aqui fizesse uma Revolução Cubana também. Primeiramente, a ação dos Estados Unidos foi a chamada política da boa vizinhança, fazendo aliança para o progresso, porque enviavam merendas, né, para leite e outros comestíveis, vamos dizer assim, para a merenda estudantil, fazendo uma aliança para o progresso, fazendo uma política de boa vizinhança para impedir, tentar neutralizar as possíveis visões e endeusamento, ou fascinação, melhor dizendo, da Revolução Cubana. E depois nós sabemos que veio a repressão, né? Veio todo um financiamento dos golpes na América Latina, somente no Cone Sul, Brasil, Chile, Argentina, houve esse patrocínio, entre aspas, dos Estados Unidos para esses golpes, fortalecimento desses golpes. E também a UNE, que é uma lei de Suplicy, que ela foi considerada na ilegalidade, golpe em 64, 65,
a ONU foi considerada ilegal, foi banida, foi extinta pelos órgãos do poder naquela época, pela ditadura civil-militar. E chega em 68, começa em Paris, nós sabemos, começa em Paris, chamado 22 de maio, Maio de Paris, do Gabriel Cohn-Bendit, né, chamado Daniel Cohn-Bendit, chamado Daniel Vermelho. Ele começa a comandar uma rebelião estudantil em Paris, que confronta-se com Charles de Gaulle, que era o mandatário da França, e isso se espalha, de Paris se espalha por todo o mundo, tanto nos países da América Latina, como na Europa, e até no outro lado dos países ligados à União Soviética. A Primavera de Praga, que foi destruída pela invasão soviética, também ela é também lembrada e defendida pelos estudantes, mesmo do outro lado, vamos falar do outro lado, ao lado lá da chamada Cortina de Ferro, do lado da União Soviética, do lado dos países socialistas também. Toda a juventude se rebela nesse sentido contra as opressões que havia, tanto comandada pelos Estados Unidos, como comandada pela União Soviética também. É minha cor. Dando pulo aí rapidamente para 1968, o ano que não terminou, o livro do Zani Ventura. Zani Ventura, inclusive, tem uma casa aqui em Teresópolis, né? Ele escreveu esse livro, como todos os outros, que fala do ano de 68. O ano que eu era jovem, faz muito tempo isso, né? Eu era jovem e participava, nem era secundarista, naquela época era ginasiano, do movimento estudantil, e nós tínhamos as nossas lideranças também, Vladimir Palmeiro, né, que foi deputado, grande Vladimir Palmeiro, filho de um alagoano. Havia até uma contradição muito grande na questão do Vladimir, que o Vladimir tinha um irmão, que era Guilherme Palmeiro, que era do outro lado. Ele foi deputado até pela Arena, a Arena é o partido do governo. E o Vladimir é que comandou, era um cara de esquerda, né? Meu pai, até que é alagoano, falava, mas pô, esse cara aí, Vladimir Palmeiro, você é filho de um latifundiário alagoano, mas a consciência do Vladimir e a liderança do Vladimir, do Luiz Travassos, tem até a foto dele aqui, que comandou a Revolução, Jean-Marc Vanderweide, que é meu vizinho, mora em Santa Teresa, ele é meu vizinho, que foi uma liderança estudantil também, Zé Disseu também, a liderança, Luiz Travassos, Daniel Arão, que é professor, tem um livro aqui também sobre ele, professor da UF, e foi teu professor, né? Tem até um livro do Arão também. Eram as chamadas lideranças estudantis, havia divergência entre eles, tanto que o Vladimir, ele organizou uma dissidência tanto da UNE como do Partido Comunista, que é a UME, União Metropolitana Estudantil. Ele liderou a UME, e a UME liderou todos os movimentos na chamada Guanabara, que não havia fusão, havia o Estado da Guanabara, havia o Estado do Rio de Janeiro. E toda essa movimentação estudantil, que começa o marco dessa, infelizmente, o marco dessa mobilização maior, essa incentivação que os estudantes vão para a rua, é a morte do secundarista, do estudante Edson Luiz, que era um rapaz que veio do Pará, não tinha onde morar. Aí ele ia almoçar no Calabouço. Calabouço era um restaurante que tinha ali no Castelo, restaurante estudantil, e era centenas e centenas de estudantes iam fazer suas refeições lá. E o Edson Luiz ficou lá, acabou morando e servia as pessoas do bandejão. E tinha uma frente unida do Calabouço, Eleonor Brito, que comandava isso, era um monte de estudante, que reivindicava, se organizava. Na verdade, todos iam lá, durante o almoço, as refeições, havia verdadeira plenária, verdadeiras discussões sobre a questão estudantil, as reformas universitárias e as questões estudantis e as questões nacionais também, que estavam se vivendo sob a ditadura. Então, nessa organização do Calabouço, Frente Unida do Calabouço, que é uma organização do Calabouço, do restaurante estudantil, havia uma organização tão ameaçadora que houve uma invasão da polícia, a polícia entrou no Calabouço, entrou atirando e matou o Edson Luiz.
Esse estudante, que nem era universitário, mas trabalhava lá, ele foi morto e foi era o primeira vítima, assim, explícita, mortal do movimento estudantil e da ditadura. Pegaram o corpo do Edson Luiz, os estudantes saíram, não deixaram ninguém mexer, levaram para a Assembleia Legislativa, onde hoje é a Câmara do Rio, a Câmara ali na Cinelândia, botaram em cima da mesa da presidência, e aquilo foi um ato político. Tanto o velório, como o sepultamento e a missa. Então já tinha uma vítima. A ditadura tinha feito a sua primeira vítima, que era o estudante Edson Luiz. Esse dia, os estudantes levaram o Edson Luiz para a Assembleia Legislativa, no velório lá, e as pessoas iam passando, dona de casa, todas as pessoas iam passando, e os estudantes fizeram uma mobilização muito grande nos teatros, em todos os setores onde havia concentração de público, e também passavam e seguravam as pessoas. Boa tarde, estudante, se fosse seu filho. As pessoas se sensibilizavam, procuravam saber, e foram chegando pessoas, mais pessoas, por sepultamento do Edson Luiz, que foi dali da Cinelândia, foi no cemitério São João Batista, em Botafogo, e o cortejo saiu mais ou menos essa hora, já escurecendo. Houve o boicote da Light, cortaram a luz, as pessoas pegavam os jornais, faziam achotes para a iluminação do cortejo, e foi um ato político, realmente, infelizmente, com a vítima do Edson Luiz. Depois teve a missa de 7º dia na Candelária. Na missa de 7º dia também, a polícia esteve lá, a PM, já o exército entrando com a cavalaria, já entrando, intimidando as pessoas que estavam dentro de uma missa póstuma, e quando saiu, foi altamente reprimida, ameaçada. Os padres tentaram negociar, os padres saíram na frente bravamente, de braços dados, para proteger as pessoas que estavam naquela missa, mesmo assim foi altamente reprimida pela cavalaria do exército já, e pela repressão muito grande. Foi as primeiras agressões mesmo a todas as pessoas que participavam. Era criança, mulheres, senhoras, religiosos, todo mundo, ninguém ficou impune daquela repressão ali da missa do Edson Luiz. Aí seguiram-se várias mobilizações, a rapaziada foi para a rua mesmo, enfrentou primeiro a cavalaria, depois enfrentou os tanques do exército, enfrentou a polícia militar da época, polícia do Estado da Guanabara, militar do Estado da Guanabara, e teve vários fatos, a primeira, chamada Quarta-feira Sangrenta, foi uma quarta-feira em que houve um confronto direto. Os estudantes fizeram a polícia correr. Primeira vez, de tanto apanhar, de tanto serem reprimidos, de tanto levar desvantagem, dessa vez enfrentaram e botaram a polícia para correr. Quando veio a cavalaria, habilmente, os estudantes jogaram bola de gude, os cavalos caíam e as pessoas batiam, houve agressão mesmo. O Vladimir, vamos dar um pau neles, que ele bateu em muita gente, agora é a nossa vez também. Tem até uma história, seria cômico se não fosse trágico, mas é cômico, né? Que um cavalo caiu, aí quando o cavalo caiu com o capacete, um garoto lá da rua, nem fazia parte do movimento, passou, seria hoje a infância pobre, menino de rua, alguma coisa assim, trepou no cavalo, botou o capacete do PM e saiu correndo pelo meio da Avenida Rio Branco. Isso é patético, né? Isso é interessante. O jipe foi incendiado, o jipe do exército. Um outro fato lamentável foi na Praia Vermelha, a FRJ tem um setor que é na Praia Vermelha, havia a Faculdade de Medicina, os estudantes estavam ali também fazendo uma assembleia, e nessa assembleia, contra problemas acadêmicos, da reitoria mesmo, queriam mais voz, mais participação estudantil na reitoria, a polícia cercou a Praia Vermelha aí, perto do campo do Botafogo, ali na Praia Vermelha, e o reitor tentou negociar com a polícia. Tentou negociar a saída, garantir a saída dos estudantes lá, dos milhares de estudantes que estavam lá. Inclusive Vladimir Palmeira, as lideranças estudantis todas, e todos os estudantes estavam lá. E tentou negociar. E veio depois garantiu que podiam sair. Quando eles saíram, houve uma repressão muito grande. Uns fugiram, outros fugiram para o campo do Botafogo. Chegou no campo do Botafogo, esse fato é chamado massacre na reitoria. Chegou no campo do Botafogo, foram colocados lá, as meninas foram submetidas à atitude vexatória. É forte o tema, mas é o que eles fizeram. Urinaram nas moças, nos estudantes, atitude vexatória, até sexual contra as estudantes que estavam lá, chamado massacre na reitoria, que
É um fato que houve aí de repressão o movimento estudantil. A Sexta-feira Sangrenta também, isso foi em 20 de junho de 68. Em 21, no outro dia, os estudantes foram à rua, aí houve a repressão mesmo. Com, se conta 14, 20, um dá um número diferente, mas houve morte mesmo. A polícia não usava mais gás lacrimogêneo, não usava mais... tinha um brucutu, que era um blindado da época, que jogava jato de tinta e marcava a pessoa, jato de tinta vermelha, ficava marcado e a polícia e o exército vinha e batiam. Isso não foi mais usado, foi usado bala mesmo de verdade e causou as mortes na Sexta-feira Sangrenta. Daí seguiu-se, em resposta a isso, foi negociado e juntou não só estudantes, mas intelectuais, artistas que fizeram a famosa. Tem aqui um trabalho do Evandro Teixeira, tem fotos aqui, se quiserem pode ver o material que eu tenho aqui, que mostra a grande resposta da intelectualidade, a grande resposta marcante, determinante, que foi a passeata do CEMIL, que houve com a liderança de um estudante. Eu acho interessante isso, um estudante de direito, Vladimir Palmeiro, alagoano, nordestino, com sotaque mesmo, e liderou 100 mil pessoas, intelectuais, artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Nana Caymmi, Nelson Mota, e vários escritores também, Norma Bengel, estavam tudo lá, cineastas, na passeata dos 100 mil, que não houve repressão. Dali saiu uma comissão, tentou negociar com o presidente, na época, Costa e Silva, em Brasília, que isso já estava não só no Rio de Janeiro, mas estava o Brasil todo, na Maria Antônia, no Lago São Francisco de São Paulo, todo o Brasil já estava, a rapaziada estava na rua mesmo, enfrentando já nem era mais cavalaria, eram os tanques mesmo do exército e toda a repressão. Foram para a rua e foram reprimidas e a coisa ia tomar, todo mundo previa que já tinha vítimas, tinha morte, já tinha massacres, já tinha toda essa atitude de repressão. Cada vez que repressão tinha mais repressão, mais era a reação estudantil da vanguarda. Eu fui jovem, eu sei o ímpeto, agora não tem esse ímpeto todo, mas quando era jovem, todos nós sabemos que o jovem tem esse ímpeto, nós sabemos dos nossos alunos, de enfrentar mesmo, é até romântico às vezes, mas tem essa determinação, ainda mais a vanguarda estudantil, os estudantes que são a vanguarda, como eu falei, de todos os movimentos. A passeata de CEMIL foi uma coisa marcante e foi em 26 de junho. Chegou em 13 de dezembro, houve o que nós sabemos todos, o AI-5, a ata institucional número 5, que foi o golpe dentro do golpe, acabaram as garantias individuais, o habeas corpus, aí houve um endurecimento muito grande do regime, do governo Médici, e que aí a rapaziada ficou rachada, parte foi para o chamado desbunde, foi ser hippie, foi pregar paz e amor, movimento pacifistas, como aconteceu nos Estados Unidos também, já estava no movimento pacifista da Guerra do Vietnã, e a outra optou pela luta armada, pegar as armas e enfrentar a ditadura. Então essa cisão aí se deu, e as dissidências, todo o Partido Comunista, para entidades, entidades ilegais, clandestinas, se organizavam, alguns se organizavam mesmo para enfrentamento, para atitudes como assaltar banco, para ter fundos para a revolução. A presidente Dilma delas, e a Miriam Leitão, né, comentarista de economia, e muitos outros estudantes mesmo, pegaram nas armas e eram dentro, participei, né, dessas entidades clandestinas, eu, que na época era minha namorada, que depois foi ser a mãe de minhas filhas, e lá nós tínhamos um racha, porque ela achava, ela e a irmã dela, como italianos que eram, achavam que tinha que pegar nas armas e enfrentar a ditadura, assaltar banco, fazer guerrilha mesmo. E eu, filho de operário, ela queria chamar pequena burguês, me chamar de burguês, que a nossa atitude era pegar a Comuna de Paris, transformar em revista quadrinho, e de madrugada ir para a porta das fábricas, distribuir para conscientizar sobre a questão da greve também, conscientizar os operários, e eles conscientes, junto com nós, os camponeses brasileiros, íamos fazer a Revolução Socialista. Nós pensávamos isso, ia chamar de pequeno burguês. E a outra facção queria mesmo sequestrar embaixador. Esses sofreram mais, foram presos, torturados, aquela página infeliz da nossa história, como de Chico Buarque, das torturas, da repressão. O Brasil exportou métodos de tortura para o Cone Sul, né, para os outros países
tinham golpes, Chile, Argentina, métodos bárbaros de tortura. Tem um livro chamado Brasil Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Arnes, que mostra isso, e há vários livros também. A Comissão da Verdade, que foi instalada agora, também fez esse levantamento. A repressão foi muito grande de tortura. E parte desses jovens ou ficaram na clandestinidade, ou caíram, como falavam, foram mortos, outros foram presos, torturados. Houve as ações de sequestro dos embaixadores para trocar por presos políticos. Houve isso, 3, um embaixador americano, um japonês e outro suíço, foram trocados por presos políticos. E as pessoas que puderam saíram do país foram assim, aconselhadas a abandonar o país, fazer o alto exílio. Uns foram exilados e banidos, outros tiveram que fazer o alto exílio, que a barra aqui pesou bastante para todos esses. Os que pregavam a luta armada, os que pregavam a conscientização, os que achavam como reformismo, o Partido Comunista, que através da democracia, do partido de oposição, iriam chegar ao poder, todos esses saíram do Brasil, caíram na clandestinidade, ou foram mortos. São 470 e poucos desaparecidos políticos. Houve tentativas de guerrilha, não só urbana, guerrilha do Araguaia, guerrilha rural também, houve também esse levante. Um dos sobreviventes é o Zé Genuíno, que é um sobrevivente, o MR8, né, o PCdoB, que fez a guerrilha do Araguaia, tem o Lamarca, né, filme Lamarca, livro também Lamarca, tem toda uma bibliografia e filmes e depoimentos aí, documentos, agora com a Comissão da Verdade, falando desse tempo aí. Passado isso, veio 79 a anistia, mesmo durante a anistia, o que o Rodrigo falou, queriam derrubar, né, em junho de 80, queriam derrubar o prédio da Uni, implodir, que estavam ameaçados. E na prédio da Uni, Praia do Flamengo 132, funcionava a Unirio, tinha um curso de teatro. E com o laudo que aquele prédio estava condenado, e na verdade queriam acabar com aquele marco determinante aí na Praia do Flamengo, queriam implodir. Aí foi toda uma mobilização estudantil para lá, parlamentares, Eloneira Stuart, que é uma deputada, faleceu, o professor Raimundo de Oliveira, que era professor de cálculo, foi meu professor de cálculo e também era deputado, todo mundo foi lá para tentar salvar o prédio da Uni. A repressão foi muito grande, muito violenta, mesmo em 1980, né, depois da anistia, depois de tudo, mas já era um governo militar do Figueiredo, cercaram ali o aterro do Flamengo e reprimiram a todos. E eu estava junto com o professor Raimundo de Oliveira, fomos encurralados lá, eu e muitos, né? A deputada, Eloneira Stuart, ela foi jogada do chão, pegaram ela pelos cabelos, pelas pernas e jogaram mesmo no asfalto ali do aterro do Flamengo, da pista do aterro do Flamengo. O professor Raimundo de Oliveira foi altamente agredido, quebrou um braço, foi quase massacrado, e um deputado na época, não respeitaram nada, queriam acabar realmente com aquele marco, com aquela, que era aquele histórico que era o prédio da Uni, que ficou lá abandonado depois da implosão. A implosão foi feita, né, na nossa vista, ela foi explodido o prédio, caiu toda uma memória ali com o prédio, mas a memória ficou nas nossas vidas, ficou marcado. E em governo Itamar Franco, ele prometeu fazer um prédio da Uni ali, até os estudantes foram tomar um chopp com ele no Bar Lamos, que é um bar que tem no Rio de Janeiro. Ele fez um projeto de uma sede nova para a Uni e tal, que não veio acontecer. Hoje está sendo erguido lá um prédio comercial na Praia do Flamengo, mas fica na nossa lembrança aquela Uni, mais do que a Uni, acho que é o movimento estudantil, a vanguarda do estudante, o movimento estudante que está aí para nós lembrarmos que não morreu, na verdade, não morreu. Só quero ler um negócio, duas coisas. Teve uma que postaram lá sobre essa minha resistência, eu fui bem humilde, e tinha uns alunos junto com minhas filhas, na época eu estava estudando, estavam fazendo como eu tenho esse material, estavam fazendo uma pesquisa sobre o movimento estudantil, sobre a passeata 100 mil, toda aquela mobilização. Aí elas pegaram uma reportagem do jornal Tribuna da Imprensa, de 27 de junho de 1968. Aí pegaram aquela reportagem, aí me deram uma parte que fala, quando a multidão, falando da passeata dos 100 mil,
Quando a multidão atingiu a Avenida Rio Branco, esquina com Rua de 7 de Setembro, um garoto de 14 anos trepou num banco de jornais e gritou: "O povo unido derruba a ditadura". Tá, muito obrigado, desculpa, eu não ri daqui, eu não sei nem o que eu estou falando, desculpa o delírio aí, mas nós estamos aí, continuamos a luta. Eu tenho muito orgulho da minha vida acadêmica, mas a coisa que sem nenhuma demagogia, eu falo para meus alunos, uma coisa que eu me orgulho bastante é ser professor do ensino médio da rede pública, da escola pública, aonde eu vim, aonde eu estudei e aonde eu trabalho com o maior prazer, trabalho nos outros lugares com o maior prazer. Agora estou quase me aposentando, mas trabalho com o maior prazer, principalmente, só vem dar um em Teresópolis, você vem do Rio. Eu quero estar junto, sempre é chamado de trabalho de base, aí tem que ver aonde, como é que está, rapaziada. Lá na Zona Sul você que é consciente, eu vejo lá, nos centros culturais, nos filmes, nas discussões, igual nós discutíamos lá nos bares, a esquerda de bar, agora filme de Godard, discutimos no Oklahoma, essas coisas todas. Eu sei que a rapaziada lá, tem um par de rapaziada que está consciente. E no interior, né? Como é que tá? Tem que ver essa realidade, saber essa realidade empírica, como se falam aí, para saber como estão. Muito obrigado, desculpa falar demais. Se eu falar da Portela, hoje não vou terminar. Pessoal, na verdade, a gente ia falar de liberalismo, mas como o Gladstone fez essa gentileza para a gente de vir lá do Rio para falar do movimento estudantil, a gente achou que tinha muito mais a ver com o tema. Por quê? Por causa das ocupações das escolas. E eu estava conversando com meus colegas mais velhos de CEP aí, que tem mais experiência do que eu, e eles fizeram uma abordagem muito precisa de uma coisa. Talvez, Gladstone, o maior mérito, o maior ganho dessa greve, claro, as coisas estão sendo negociadas ainda, mas seja o movimento estudantil ressurgir, né? Porque o movimento estudantil estava adormecido aí, e nesse sentido foi muito interessante você vir dar o seu depoimento, porque você é memória viva dos acontecimentos, e a parte de neoliberalismo a gente vai deixar para a aula pública da semana que vem, mas queria te agradecer de todo o coração por você ter vindo falar com a gente. Obrigado, pessoal. Olha só, a gente queria abrir para vocês aproveitarem a presença do Gladstone e a gente debater essa coisa das ocupações e do movimento estudantil. Alfredo, coloca uma... Então, ótima observação, gente. Vocês me desculpem porque eu procuro, claro que esse tema aí me dá uma emoção muito grande, eu fico altamente emocionado. Eu procuro no máximo não relatar as coisas ruins que aconteceram, que me marcaram profundamente, claro. Eu procuro sair disso, não falar dessas tristezas, de todas as coisas que nós sabemos que aconteceram com outras pessoas, até mais que eu também. E tive isso quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado. Eu não queria falar desse tema especificamente, aí eu procurei uma outra coisa que eu gosto pra caramba, que é a música. Minha dissertação foi o discurso político do texto poético das canções. Procurei ir para música, para arte. Aí não falei também das músicas de protesto. Não quero falar da música. O André, Gonzaguinha, adoro. Não, vou falar da bossa nova, que é a época do Juscelino Kubitschek, a época do euforismo nacionalista, lá do Juscelino. Então eu procuro me eximir nisso. Mas sempre a emoção começa a falar isso e fico lembrando das pessoas que partiram. Não vou falar essas coisas não. E outra coisa, quando eu fui falar do movimento estudantil está ressurgindo, não quis comparar também o movimento estudantil à Fênix. Nunca morre, está sempre acesa essa chama, sempre presente. Muito obrigado, desculpe alguma coisa. E vamos à luta, né? A luta, sempre o mesmo termo, né? A luta continua, vamos à luta e estamos aí.